Sejam muito bem-vindos. Pessoal, vamos fazer uma live aqui agora com o Thiago e com o Matheus. Vou convidá-los. Vamos ver como é que eu faço. Convidar Matheus. Aí, deu certo, Marcelo. Deu certo? Pera aí. Não, o som tá voltando E, muito alto aqui para mim. Pera aí, deixa eu e abaixar aqui. convidei o Pera Matheus aí, também. pera aí. Só ir ajustando o som aqui, né? Para não atrapalhar durante a live. Deixa eu ver, eu acho que agora Ah, vai ficar entrou. tranquilo. É porque eu tô com fone aqui. Aí quando vocês falam, o som volta muito alto. Entendeu? Tá, verifica se deu certo aí. Pra mim Não, tá tudo ok. Tô te ouvindo bem. agora tá Matheus, fala alguma 100%. coisa para eu ver se eu consigo te ouvir. E aí, galera? Boa noite, como é que vocês estão? Tá tudo certo. Tudo certo, meu querido amigo Matheus. Primeiramente, é uma honra estar aqui conversando com vocês. Essa prosa, né, uma prosa de amigos. O Marcelo eu já conheço a longa data, né, Marcelo? Há alguns Somos amigos anos, há bastante tempo. amigos há bastante tempo. É uma amizade que a política uniu, né? Cada vez mais a política, uns pensamentos econômicos bem parecidos e morais. O Matheus, salvo engano, eu conheci de alguma página de internet que falava sobre política, né? Eu acho que foi mais ou menos isso. Se Matheus É, puder acho que foi, lembrar acho aí, que foi mais ou menos isso. Verdade. se ele tiver a memória aí. Mas enfim, a ideia E aqui, eu fiz uma live já com o Matheus, pessoal. Tem aqui no meu isso, Instagram e tem no isso, YouTube também. Depois vocês conferem lá. Foi uma live muito isso. interessante. A gente falou sobre economia, sobre Bitcoin. Dá uma olhada lá depois. Tem nesse Instagram aqui meu e tem no YouTube. Ah, Tô vendo uma galera chegando rapaz, aí. tem O uma pessoal galera que eu que não vejo há chegou aqui. bastante tempo. Tá vindo, tá aí. É bom demais. Eu não sei até qual Andrezinho. momento a gente vai poder deixar os comentários ativados, né? Porque a galera gosta de resenhar. Eu tô vendo aqui que a galera é da zoeira demais, mas a gente vai levando aqui na boa, não tem problema não. Tranquilo, sem Mas enfim, problema. eu para ser sincero, eu achei que essa live nem iria acontecer. Era para ter ocorrido no dia de ontem, na casa de Marcelo. Aí acabou que eu fui para a casa de Marcelo, a gente ficou tomando umas, eu não fiquei uma situação muito condizente, muito plena, né? Vamos falar assim, para poder participar de uma live. Aí depois eu tive a ideia de chamar Matheus, né? Que é uma pessoa que tem os princípios bem parecidos com os nossos. É um estudioso, é um cara que eu tenho um prazer, né? Eu não me lembro de tê-lo visto pessoalmente, mas é uma pessoa que eu tenho uma consideração, uma admiração pelo que ele é e pelo que ele transmite ali na internet, que eu tenho certeza que com as ideias que ele passa ali pelas redes sociais, ele está conseguindo mudar a mente de muita gente que foi contaminado aí por décadas de marxismo, né? Cara, eu espero sinceramente que realmente eu tenha ajudado ao menos uma pessoa a enxergar o mundo de uma maneira um pouco diferente, um pouco mais parecida com a nossa forma de enxergar o mundo. E obrigado aí pelos elogios. Eu não sei nem o que falar, não, mas a gente fica na internet muito tempo, né? E Sim, sim. lendo e acompanhando muita coisa e tentando passar o máximo de conhecimento possível para as pessoas que às vezes não tem tanto tempo assim, né, de ficar absorvendo conhecimento. Exatamente, exatamente. Ainda mais em tempos de que quando você acessa a internet, seja um Instagram ou seja um portal de notícias, vamos dizer aí que a cada 10 notícias, uma vai ser relevante. A maioria ali não vai condizer com o que a gente realmente precisa estar ciente para o bem do país, né? Então, quanto maior o número de pessoas no Instagram, no YouTube, tem aquela outra plataforma do Monark, como que O chama? Rumble, Esqueci. O é o Rumble. Rumble. Então, Isso. quanto maior o número de pessoas transmitindo o conhecimento, é melhor, ainda mais nesse tempo que a gente vive de escassez, né, de um conhecimento real, certo? Além da fonte, né, Tiago? Porque hoje em dia o que está acontecendo no jornalismo, não só no Brasil, o Brasil é uma cópia do que acontece já nos Estados Unidos. Um jornal lança uma matéria e todos os jornais reproduzem aquilo.
ninguém mais sabe questionar nada, ninguém mais sabe ver um Sim, ponto sim. diferente, não está falando a mesma coisa ali. Sim, Você... cara. Hoje, graças a Deus, temos a internet, tem Uhum. algumas outras mídias e a gente tem notícias diferentes. Antigamente não tinha isso. Sim, sim. É Verdade. que Inclusive. Então, só um momento para pessoal, só para deixar registrado aqui, para quem não está entendendo nada, essa live aqui, a gente vai conversar sobre vários assuntos, sobre economia, sobre política, religião, Caio sobre tudo que Castro. vier na Para cabeça. Caio quem Castro, está, os Anitta. seguidores aí do Tiagão, ele foi cancelado com a opinião dele sobre o Caio Castro. A De gente vai falar verdade. sobre tudo aqui nessa live hoje, tá? Como se fosse um podcast. E futuramente, talvez a gente até possa fazer um podcast juntos, nós três, quem sabe. Sim, o Verdade. futuro a Deus pertence. O futuro a Deus Sim. pertence. A gente não tem nenhum roteiro, vai seguir aqui como se fosse um papo mesmo, um bate-papo normal entre amigos. Se É um você bate-papo quiser entre que a gente amigos. fale sobre algum fato, só colocar aqui embaixo, a gente pode comentar sobre isso, tá bom? Sim. Então vamos lá, É, vocês querem falar sobre o que primeiro? olha, aí vai depender de vocês. Vocês querem começar com um assunto mais internacional, um assunto nacional, um assunto mais polêmico, um assunto mais brando? O que vocês estão imaginando aí? Eu acho que a polêmica pode ficar um pouquinho mais para o final da live. Mais Até para o para. final da live. Pessoal, ó, vamos começar por essa pergunta aqui, ó. Rômulo David perguntou: o que vocês acham sobre o Pablo Marçal? Quem quer começar? Eu deixo aí a cada um de vocês aí. Eu respondo por último. Você quer começar, Matheus? Se você, eu vou ser sincero, eu preciso ser relembrado exatamente quem é essa pessoa. Não é estranho o nome dele, mas É eu um Pablo não tenho. coach, é um Marçal coach. É o é coach um da coach que montanha. agora ele quer ser presidente. Ele é aquele Ah, coach que ficou famoso, sim, eu já até assisti um quando ele post foi lá sobre. naquela montanha e É, prenderam ele um Ah, monte de gente foi. lá e o Teve, governo teve que teve aquele lance com a salvar. paralítica, depois com o pessoal da montanha, colocou eu em ah, risco, acho que mais de 20 pessoas, eu não me lembro bem, foi mais ou menos isso cara, aí. sinceramente não tenho opinião nenhuma sobre essa pessoa. Eu costumo ter Ó, opinião mais sobre ideias, eu acho que sobre pessoas eu fico restrito a falar muito pouco, sabe? eu tenho visto muitas pessoas falando do Pablo Marçal, eu acompanho o Pablo Marçal já há algum tempo, no que ele se propôs a fazer, né, que foi o serviço aí de coach, em resgatar pessoas, eu acho que o trabalho dele, sim, vale muito a pena de ser consumido. É um cara que sabe o que fala, é condizente, porém eu estou percebendo assim que ele está querendo usar a política como alpinismo social, certo? Para que ele possa vender mais e mais cursos, porque sejamos francos, né? Eu acho que a última pesquisa aí que foi anunciada, o Pablo Marçal ele estava com 1% de chance de votos, e é um cara que se anunciou aí como pré-candidato a presidente não tem 6 meses. Uma pessoa que não é reconhecida no cenário nacional, esse trabalho tem que ser feito há anos. Desde a época lá que Bolsonaro era um simples deputado federal, tanto é que parte do sistema, né, do establishment, se revoltou com isso, porque Bolsonaro era um simples deputado federal e que do nada virou um presidente da República. Mas o trabalho dele até se tornar um presidente, isso aí veio de anos. Eu diria que pelo menos uns 8 anos que ele veio se tornando conhecido, principalmente por aqueles vídeos que rodavam pelo WhatsApp, bandido robô, tem que se, etc, etc, etc. Então, eu acho que o Pablo Marçal ele pecou nisso, ele entrou tarde demais e principalmente num país que encontra polarizado. O Brasil está praticamente aí, se a gente for levar ao pé da letra as pesquisas, 50-50. A gente está com o país dividido. Então, eu não vejo como o Pablo Marçal poderá agregar essa disputa presidencial. Sabe o que Cara, que eu acho? Como é que chama aquele doidão das eleições passadas que falava que É Deus o. falava que ele seria o próximo presidente? Como que chama?
Como é que eu esqueci o Gente, nome o desse? cara do Vasco, o cara que ficava falando do Vasco, era alguma coisa assim. Gente do céu, Se mas me alguém fugiu lembrar o aqui, nome. então, Aquele que falava bem depois do a minha irmão. galera até E ele comenta foi aqui bem embaixo. votado, inclusive. E ele tem Foi, teve cargo, mais votos que ele a tem Marina cargo para Silva. ele tem cargo para deputado federal Daciolo, aí. É Daciolo. o Daciolo, exatamente. Fernando Regis Daciolo. colocou aqui. Eu O acho que Daciolo Que o Pablo tem cargo Marçal, pro resto da vida. o Pablo Marçal me lembra o Daciolo. O Daciolo falava, porque Deus me disse que eu vou ser o próximo presidente. O Pablo Marçal está com esse mesmo discurso. Parece ser uma pessoa, um cara doidão, mas, por incrível que pareça, eu estou gostando do Pablo Marçal. Me parece uma pessoa agradável, uma pessoa que conhece de vários assuntos. Eu acho que ele tem um preparo para ser presidente diferente do Daciolo. E eu só não votaria nele nessas eleições, porque eu já tenho um candidato. Você Mas não votaria nele por conta que não há a remota chance dele ser eleito, no caso. Mas você acha que ele é um candidato mais preparado que o Bolsonaro ou que o Lula, no caso? Eu acredito que o Marçal ele está utilizando essa candidatura dele mais como forma de promover os próprios projetos dele, não exatamente porque ele quer ser de fato presidente. Acho que isso vale para muitos candidatos pequenos, eles usam a plataforma política para poder alavancar projetos que não têm a ver com a política diretamente, muitas vezes, Sim. tá? É Mas o o Pablo famoso Marçal está confiante. engajamento. Segundo ele, tem certeza que será o próximo Não, presidente esse ano. Marcelo, mas isso é uma pura questão de marketing. Se você é coach Thiago, eu não e sei se é você marketing, não. O cara tá você acreditando vende a nisso. ideia que você tem que exalar confiança, autoestima, como que você chega numa entrevista e fala assim, não, eu sei que eu não tenho a mínima chance de vencer a eleição, entendeu? Ele vai estar contrariando tudo que ele ensinou a milhões de pessoas, entendeu? Então ele tem que chegar com a ideia de que ele vai ser o presidente do Brasil, mesmo ele tendo a ciência de que ele não tem a mínima chance, ele está com 1%, entendeu? Ele está com 1%. Então, para mim, eu não sei qual Mas isso aí para mim é número de irrelevante. votos que seria. Vamos lá, nas eleições passadas, o Romeu Zema também tinha 1%. Chegou lá na época do debate, lá em outubro, ele virou e, se eu não me engano, ganhou no primeiro turno. Então, isso aí, essas pesquisas pouco importam. O Zema é algo que eu não consigo entender até hoje. Porque o que acontece? Ele entrou no cenário político aqui do estado de Minas Gerais com uma rejeição muito grande ao PSDB, que se encontrava na figura do Anastasia, e uma rejeição muito grande na figura do Fernando Pimentel, né? E ele era um cara totalmente desconhecido. Mas aí você vê que no Brasil, hoje, a gente tem uma situação bem parecida. A gente tem uma rejeição, Bolsonaro tem uma rejeição altíssima, Lula tem uma rejeição altíssima e, mesmo assim, uma terceira via não conseguiu ser emplacada. Porque o Zema, na minha concepção, foi uma terceira via. Ou não? Fala aí, Matheus. Olha, eu assim, pelo pouco que eu conheço da administração dele, realmente ele quebrou alguns paradigmas. Ele realmente tem sido um governador que preza pela responsabilidade fiscal, mas como vocês dois sabem, eu sou anarquista, então por ser contrário a qualquer forma de Estado, eu vejo tudo isso como se fosse enxugar gelo, entendeu? Como se fosse enxugar gelo eternamente. Eu não vejo isso como uma solução para nossa nação, o país, assim seja, entendeu? Ou seja, para vocês que a gente está discutindo aqui, é igual a gente conversar sobre picolé, se o picolé verde é melhor do que o picolé de morango, por exemplo. Olha, eu não nego que existam candidatos piores e candidatos menos piores. Eu não posso negar essa questão. Eu não posso negar também que, se nós podemos votar em alguns candidatos menos piores, isso vai ajudar, de certa forma, a nossa vida. Mas é como vocês estão vendo, o país está dividido meio a meio em duas frontes completamente opostas em alguns aspectos e completamente idênticas em outros aspectos, que, se a gente considerar a questão de Lula e Bolsonaro, eles são muito parecidos em alguns pontos, por mais estranho que isso pareça.
E a realidade é que as pessoas não conseguem enxergar nada além disso. A terceira via nem sequer parece uma opção para a maior parte das pessoas. É quase que Sim. como se fosse um time de futebol. O Sim, Lula e o Lula. é quase. Eu, às vezes, eu acho que a terceira via tem uma rejeição maior do que a de Lula e a de Bolsonaro junto. Quando você fala assim, terceira via, ninguém quer ouvir. Tem uma A pessoa. pessoa perguntando aqui, e a Simone Tabet, o que os senhores acham? Quem quer começar falando sobre ela? Pode começar aí, Matheus. Eu volto naquele ponto, pessoal. Para Matheus, ele está pouco se importando para essas eleições. Eu, Então, eu, eu só queria comentar uma coisa aqui que o Rômulo falou, parecido em pontos. Rômulo, os dois, eles são pessoas que defendem a existência de um Estado que intervenha na vida das pessoas. Eu posso dizer que o Bolsonaro quer intervir menos, mas ambos acreditam que um Estado grande e interventor é a solução para nossos problemas, e ambos estão errados, completamente errados. No aspecto de valores, eles podem ter diferenças, um é conservador, o outro é um progressista radical, mas quando o assunto é quanto vamos gastar, os dois concordam que quanto mais o Estado gasta, melhor para a população, e eu discordo completamente dessa premissa. vou dar um Perfeito. abraço para minha namorada que está comentando aqui toda hora. Agora, quanto E a. agora deixa eu te falar, ô Matheus, o que você achou Sim, dessas reduções de IPI que o governo Bolsonaro tem feito? Hoje você teve fala. uma grande. Hoje o Bolsonaro reduziu o IPI de 30% de eletrodomésticos, bicicleta, computador. Eu sou a favor de qualquer redução de imposto, por qualquer motivo, inclusive nenhum motivo. Eu acho que um governante que tira que abaixa impostos, ele basicamente deixa de roubar da população, porque, na minha visão, é nada mais do que roubo. Então, quando eu vejo um governante fazendo isso, o que eu apoio a ideia. Infelizmente, as coisas são um pouco mais complexas do que isso, né? Porque o governo ele vai ter que tirar o dinheiro de algum lugar para poder manter a máquina funcionando. Então, um Sim, corte de para a máquina impostos, girar. exatamente, um corte de impostos que não seja acompanhado de um corte do tamanho do Estado, vai significar, em última análise, impressão monetária, ou seja, inflação monetária. Sim, Pessoal, sim, agora eu concordo. concordo com o Romulo, ele está falando aqui embaixo, nivelar Lula e Bolsonaro, falta de proporcionalidade. Eu concordo porque se a gente pegar o governo Lula fez o maior esquema de corrupção da história do Ocidente. Do Além disso, Ocidente. do Sim, Ocidente. E se você comparar isso com o Bolsonaro, é falta de senso das proporções. A pessoa pode falar, porque Bolsonaro teve corrupção também, apesar de não ter nenhum processo contra ele ainda. Tem contra o filho dele, né? E aí, mesmo assim, o processo contra o filho dele, que é o Flávio Bolsonaro, é coisa sei lá, é rachadinha, né? Se comparar isso com o mensalão, com o governo sim, é PT e irrisório. Dilma, é É uma coisa irrisório. assim, Cara, comparar, por exemplo, Não, não, eu gaveta entendi, eu não entendi, é eu entendi nivelação. perfeitamente. Eu Eu não estou entendi nivelando. perfeitamente. Eu entendi perfeitamente o que o Matheus falou. O negócio é o seguinte, para ele, tanto faz um presidente ou outro presidente, porque para ele a forma de política não deveria ser essa, correto? O incentivo Eu acho que mantém é o mais ou mesmo. menos. O incentivo da democracia é o mesmo. Você tem que gastar o máximo possível, o mais rápido possível, para poder conseguir manter seu poder político. E se você não Sim, fizer isso, você perde o poder político e seu inimigo ideológico vai assumir a máquina pública e fazer exatamente o que você não fez. Então, sim. antes você fazer, entendeu? Então, Eu assim, concordo. não é que eu não tenho nada, eu não tenho assim nada que eu possa dizer que eu gosto ou não gosto dos políticos em geral, do Bolsonaro, Uhum, do Lula, não quero sim. nivelá-los também, porque eles são Uhum, diferentes nos não, aspectos. mas não só é questão a roubo, a gente tem que lembrar o governo Lula tem parcerias com as Farc, com as organizações terroristas, com estados totalitários, e o governo sim. Bolsonaro não tem nada com isso. A gente tem sempre que lembrar isso, porque tem muita gente que fala, os dois são a mesma merda. Não são. Uhum. Eu estava tendo uma discussão esses dias aí no grupo de WhatsApp
na qual o indivíduo disse o seguinte: olha, nenhum dos dois me representa. E é o direito dele, é o livre-arbítrio concedido a ele por Deus e pela nossa Constituição, né? Tudo certo. Se ele não quiser votar em ninguém, ele não vota. Mas eu indaguei a seguinte pergunta a ele: o que é que você prefere? Você prefere perder um braço ou você prefere perder um dedo? Que nem quando o Matheus, no início da live, ele falou, sempre vai existir o menos pior. Bolsonaro, a gente está cansado de saber que não é o ideal. Todos nós três sabemos disso. Eu sei que tem bolsonaristas, né, frenéticos assistindo a live. Isso pode até gerar críticas à minha pessoa, mas eu não ligo. Mas Bolsonaro não fez um bom governo. Isso é um fato. Beleza, teve a pandemia, né? Teve o Covid, isso gerou uma recessão global, mas as medidas de Bolsonaro não foram aquelas que ele prometeu. Que reforma que ele passou? Assim, eu vejo o governo Bolsonaro como ele poderia ter sido muito melhor. O problema é que ele enfrentou um Congresso Nacional que mais parece uma máfia, e o que aconteceu foi que ele perdeu a governabilidade, ele teve que abrir mão de vários pontos do governo dele para conseguir governar de alguma forma. Isso eu admito. E é por isso que eu acho que quando as pessoas se preocupam tanto com o presidente, quem vai ganhar o presidente, eu penso assim, é mais importante nós elegermos bons congressistas do que um bom presidente, porque um presidente não consegue fazer praticamente nada se ele não tiver um congresso ao lado dele, entendeu? Sim, sim. Aí vem algumas Agora vamos voltar lá na perguntas pergunta. aqui. A gente não respondeu sobre a Simone Tebet. Tá, eu posso responder falar aqui sobre ela. Eu estava vendo aquela pesquisa das toalhas. Alguém conhece a pesquisa das toalhas? Não, essa aí eu não tive O ciência, vendedor não. vai lá e coloca as toalhas dos candidatos à presidência na rua. Aí tem lá Simone Tebet, Bolsonaro, Pablo Marçal, Lula. Aí, uma rua de São Paulo, um senhor fez isso. Sabe quem estava na frente, senhores? Quem? A Simone Tebet. É. Estava disparada na frente, de vendas de toalhas. Então a situação meio... Data toalha. Pode Data pesquisar isso toalha, mesmo lá em São Paulo. É uma situação Mas assim, um pouco diferente. a Mas Simone... todo mundo sabe que a Simone Tebet está aí para representar aquela parte ali do fundão eleitoral, eles têm que ter um candidato. E outra coisa que eu queria falar sobre ela é que mostra a hipocrisia da esquerda. Porque o que aconteceu? Na época do impeachment da presidenta Dilma, há uma ala da esquerda, né, a ala mais petista, veio com a narrativa de golpe. Ah, não, foi um golpe, Michel Temer é um golpe, o MDB hoje, né, que na época era o PMDB, são golpistas, e hoje o que nós encontramos é um cenário completamente diferente da narrativa que eles tentaram impor naquela época. Hoje Lula está se aliando ao MDB, antigo PMDB, do Michel Temer, certo? E tem uma ala dentro do MDB que não quer a Tebet disputando a eleição, quer o apoio total e restrito a Lula, certo? Então a gente vai vendo aí algumas incoerências da esquerda, por mais que isso tenha passado, eu não lembro bem há quanto tempo ocorreu o impeachment, 6 anos? 5 anos? Foi 2016. Mas aí você vê que os grandes partidos, o PT, o PSDB, o PMDB, eles sempre governaram para eles, entendeu? Aí entra aquela questão do teatro das tesouras, certo? Nunca houve concorrência entre eles. Aquilo ali é tudo um jogo de poder, certo? Olha, eu preciso... Lula hoje sabe que precisa do PMDB. Não, PMDB, vem cá, vamos sentar, vamos conversar, vamos esquecer as acusações que eu fiz de golpe, né? Do impeachment de Dilma. Vamos esquecer do PSDB, que apoiou, né, o impeachment da Dilma. Vamos conversar, porque hoje a gente tem um inimigo maior, que é o Bolsonaro, e há de se concordar que Bolsonaro, entre os candidatos que aí estão, é o que mais se opõe ao establishment. Então, tudo unindo contra um candidato, por mais que esses supostos candidatos aí se odiavam
há, sei lá, 4, 5 anos atrás. Agora, Tiagão, você falou sobre o Teatro das Tesouras. Isso. Para a nossa audiência aqui, para quem não sabe o que é o Teatro das Tesouras, eu vou falar aqui agora. No governo lá da Rússia, do Stalin, ele teve a seguinte estratégia, que, ao meu ver, é uma estratégia inteligentíssima, que é o seguinte: ele organizou um partido de esquerda e um partido um pouquinho aliás, menos esquerda. E ali os dois disputavam sempre as eleições e as pessoas achavam que esse partido menos à esquerda era a direita e ficava sempre o quê? A esquerda no poder. E isso que perdurou no Brasil até Bolsonaro chegar. Ou seja, o PSDB, que as pessoas achavam que era de direita, mas na verdade sempre foi um partido de esquerda. E a gente vê a origem do PSDB foi ali na USP, junto com o PT. Foi uma desavença que eles tiveram, e aí surgiu 2 partidos ali. Então ficou para sempre. As pessoas achando que o PSDB era de direita e o PT era um partido de esquerda, até chegar o verdadeiro candidato da direita. Você concordou que é o ou não Bolsonaro. com ele, que é Bolsonaro. Agora, eu vou deixar para o meu amigo Matheus, que é um cara que tem um conhecimento econômico muito maior que o meu. Quem me dera se eu tivesse 10% do conhecimento que ele tem. O Vinícius Venuto, ele fez uma pergunta aqui e, para ser bem sincero, eu tive que pensar para responder. Ele alegou aqui: qual foi o grande marco do governo Bolsonaro para vocês? Essa eu achei uma pergunta bem pertinente. Grande marco? Eu fiquei pensando e procurando para saber qual foi o grande marco. Pode falar, Marcelo. Pode responder primeiro, que eu vou deixar para depois. Eu acho que foi a liberdade. Bolsonaro foi o único presidente mundial a falar abertamente a favor da liberdade. Foi o único que defendeu, aliás, que foi contra os lockdowns, foi o único candidato do mundo que foi contra a imposição da obrigatoriedade das vacinas. Tá? Ele defendeu aqui no Brasil o deputado que foi preso, como ele chama, Daniel Silveira. Ele não tem medo do STF. Então, para mim, é um candidato a favor da liberdade, que a gente não teve isso. Nenhum líder mundial teve isso. Nem o Trump, nem o Boris Johnson, que sempre falaram em nome da liberdade, contra o globalismo. É verdade. É verdade. Ele foi um dos poucos que foi contra a insanidade do lockdown, né? A insanidade das máscaras obrigatórias e também a insanidade das vacinas obrigatórias. Mas um egoísta só não faz verão. Ele sozinho não conseguiu fazer isso, impedir isso de acontecer, infelizmente. Sim, infelizmente não conseguiu fazer. Agora, o que eu penso é semelhante a Marcelo. Eu acho que, em questão econômica, o governo Bolsonaro foi fraco, na minha visão, certo? Não passou reformas, não aumentou o poder de compra do brasileiro, né? Muito pelo contrário, cada dia que passa o poder de compra do real está menor, né? Agora, para mim, é isso aí. Os maiores feitos de Bolsonaro foi a liberdade, a defesa da nossa soberania, a defesa da soberania nacional. Por exemplo, quando vinha Macron, presidente, acho que é presidente, né? Ou é primeiro-ministro? Presidente, se não me engano, da França, falar que a Amazônia era da França, entendeu? Esses países aí europeus querendo adentrar e tomar posse da Amazônia. Bolsonaro sempre teve uma posição firme, mantendo a defesa da soberania nacional. Então, isso foi um gesto assim, que, para mim, foi de grande efeito, porque o cenário internacional, certo? Os outros países, os demais países, eles precisam entender que há gerência aqui, que nós não vamos entregar nosso país, por mais que tenham ameaças da China ou da França, de que algo pertinente a nós, no caso a Amazônia, uma região riquíssima, né? Eu acho que é em lítio. É lítio, Matheus? Eu não sei. Lítio. Você falou nióbio, no caso lá? Nióbio.
Então, todo mundo sabe que a Europa, e entre outros países, estão de olho nas riquezas que de lá vêm. Por isso que todo o mainstream aí, você pega Leonardo DiCaprio, você pega esses artistas, você pega aquele ator que fez o Hulk, o Mark Ruffles, né? Bolsonaro Marco fala, Ruffalo. Mark Ruffles. Mark Tiago, Ruffalo. eu queria só comentar uma coisa que eu acho importante que você não mencionou, é o seguinte: a grande problemática por trás do fato desses países da Europa estarem contra o Brasil nos aspectos ambientais não é nem porque eles querem a Amazônia para eles, é porque os produtos brasileiros, né, agropecuários, se entrassem na zona do euro sem nenhum tipo de taxa, né, de taxação adicional, quebraria completamente a agroindústria deles, porque nossos produtos são muito mais baratos, muito mais são produzidos em quantidades absurdamente mais altas. Sim. Então eles têm que ter alguma razão, eles têm que inventar algum motivo para poder impedir que nossos produtos entrem lá. Então ele colocou essa questão do ESG, né? Que porque o brasileiro produz bastante, mas é porque desmata bastante, é porque faz não sei o quê, não sei o que lá mais. Aí impede que nossos produtos entrem lá. É mais por conta disso do que porque eles querem a Amazônia para eles, sabe? Eu não tinha parado para pensar nessa questão da capacidade produtiva de alimentos, né? E entrelaçar com os interesses desses governantes europeus. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui, eu que sou produtor rural, vou fazer uma pergunta aqui para o Marcelo e para o Matheus. Estamos acompanhando aí, cada semana você vai no supermercado, o alimento está mais caro, certo? Seja um refrigerante, um tomate, uma cebola, uma cesta básica. Em um mês, salvo engano, teve um reajuste. Eu pagava R$ 60 em uma cesta básica, teve um reajuste de R$ 12, certo? Um reajuste, eu não sei qual que seria a porcentagem de cabeça aqui, se alguém tiver uma calculadora aí para fazer, mas em um mês nós tivemos um reajuste de R$ 12. A cesta básica, que custava antes R$ 60, passou a custar R$ 72. O que aconteceu foi que os insumos para produção, os insumos da agropecuária, o adubo, o defensivo, né, que o pessoal chama de agrotóxico, né, o pessoal que não tem o devido conhecimento, teve uma hiperinflação. Há 2 anos atrás, eu pagava numa tonelada de sulfato de potássio, por exemplo, R$ 4.000. Hoje é R$ 8.000. E o que aconteceu? Dentre esse período de tempo, o custo de produção, que por ano, eu não me lembro bem, mas por ano eu investia mais ou menos R$ 500.000. Hoje, meu investimento bate R$ 900.000 por ano, entendeu? E o que acontece? Eu não estou conseguindo repassar este custo a mais, porque hoje eu vendo a banana R$ 2,90 o quilo, né? É bem diferente do que vocês encontram aí nos supermercados. Mas esse aqui, porque tem um atravessador, tem o lucro do supermercado, etc, etc. É toda uma cadeia, né? Sim. Se eu tentar subir esse preço, por mais que no mercado não tenha banana, o Brasil está sofrendo por falta de banana devido a esse clima maluco aí que nós tivemos no Brasil, certo? Diminuiu a produtividade, cercado também de um ano para cá que todos os insumos agrícolas subiu de preço, então o produtor parou de adubar, consequentemente, houve uma produção menor, certo? Só que o que acontece? Se eu tentar colocar aqui, repassar o meu custo, vamos supor que para eu ter um lucro satisfatório, eu colocaria a banana aqui para eu vender na roça vamos colocar aqui, R$ 4 o quilo. Isso para o consumidor final, ele não conseguiria pagar. Então não adianta, por mais que meu custo tenha subido demais, não adianta eu tentar repassar o custo para o consumidor final, porque o poder de compra dele está minúsculo. Porque o salário mínimo não está acompanhando a inflação. Certo? O cara, ele não vai comprar uma banana, uma maçã, o cara vai comprar um arroz, ele vai comprar um feijão, ele vai comprar um óleo, ele vai comprar uma carne de segunda, mas ele não vai comprar uma banana, ele vai comprar uma fruta. Eu estava até conversando, eu não me lembro bem se foi com o Marcelo. Isso é uma medida, eu já vou falar para o Matheus aqui, para o Marcelo, uma medida completamente populista, tá? Eu acho que o Matheus não vai gostar muito.
Mas o porquê o Bolsonaro, observando o cenário internacional, certo? O cenário internacional, porque mesmo antes da guerra, a Rússia já vinha faltando adubo, certo? Ele não pensou o seguinte: eu vou cortar os impostos que permeiam os insumos agrícolas. Eu não sei, por exemplo, se é 30 ou 40, eu não sei qual que é a porcentagem de imposto que o governo federal arrecada a cada insumo agrícola que é vendido. Mas, na minha concepção, ele deveria ter pensado nisso. Ele deveria ter falado assim: olha, vai ter um aumento para o consumidor final dos alimentos, porque houve um aumento da produção, houve um aumento de tudo. Por que não cortar, ajudar o produtor rural conseguir manter a produtividade dele alta, certo? Ou seja, tendo uma quantidade de alimento maior e dando também um alívio ao produtor e ao consumidor final, que hoje muita gente aí está tendo dificuldade de alimentar a família, entendeu? O que você acha disso? Tiago, primeiro, eu acho que o governo tinha que cortar o imposto de tudo, né? Eu acho que provavelmente é isso que o Matheus vai falar, mas como eu não sou libertário, já não, fui mas libertário. sejamos realistas no cenário nosso, no nosso cenário. Sim, você está falando isso porque você é produtor rural, mas se tiver uma live com qualquer pessoa de qualquer área, vai falar a mesma coisa. Mas se o governo for reduzir o imposto de tudo, aí fudeu, não vai ter. Não é diminuir o imposto de tudo, Marcelo, mas há duas coisas que a população, que a pessoa carente olha mais, presta mais atenção. E eu vou falar: gasolina, preço de gasolina e comida. Se essas duas coisas estiverem baratas, meu amigo, eu te garanto que qualquer presidente consegue se reeleger. É comida. Outra coisa, Tiago, uma coisa interessante de falar na combustível. economia, para quem não sabe, existe a curva de Laffer. Isso já foi comprovado no governo do Reagan, lá nos Estados Unidos, que é o seguinte: quanto mais o governo reduz os seus impostos, mais lucro ele vai ter. A gente acha, porque se o governo reduzir os impostos, ele não vai ter caixa. Só que o governo Reagan comprova isso. Aí a explicação é a seguinte: como os impostos abaixaram, ninguém mais vai sonegar. Vai preferir pagar os impostos. Então, a curva de Laffer também tem outro efeito, que é o seguinte: a partir de um determinado ponto, quando você aumenta os impostos, você reduz a sua arrecadação, porque você desestimula a atividade econômica. Então, exemplo, o governo do PT vai querer, com certeza, passar o imposto em grandes fortunas, caso ele ganhe, né, as eleições. E já foi comprovado que o imposto em grandes fortunas é o exemplo máximo da curva de Laffer. Quando você passa esse imposto, você expulsa do seu país os milionários. Você expulsa o capital, você desestimula a atividade econômica e essa arrecadação cai em todos os demais impostos. Todos os demais impostos estão afetados quando você tem um imposto de grandes fortunas operando no país, que é um exemplo da curva de Laffer, um bom exemplo. Sim, sim. Inclusive, eu acho que a taxação de grandes fortunas seria 30%, certo? E a grande fortuna que eles falaram é que era um patrimônio acima de 1 milhão. Né? Se 1 milhão hoje for uma grande fortuna, é muito dinheiro, é claro, né? É muito difícil alcançar a marca de 1 milhão, mas todos nós temos a ciência que 1 milhão não tem nada de grande fortuna, certo? Depende, Thiago, porque lá na Venezuela, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, até um pouco antes, a pessoa que tivesse 1 bilhão, ela tinha algum poder de compra. Depois de 4 anos, ela não tem mais nada. Não, eu tô falando 1 milhão hoje. Então, eu quero dizer o seguinte, exemplo, imposto de renda. O imposto de renda, se ele fosse atualizado pela tabela do IPCA, a real tabela de inflação do IPCA, todas as pessoas que ganham menos de 5 mil reais hoje seriam isentas. Sim, mas o governo ele não faz isso. Então, assim, o que acontece? A inflação monetária também cria esse fenômeno, que é o seguinte: taxação é 1 milhão de reais, mas e se daqui a 10 anos 1 milhão de reais for equivalente ao que é 100 mil hoje, por exemplo? Entendi o que você quer chegar, entendi. Agora, pessoal, para a live não ficar muito grande, vamos já partir para o encerramento. O que vocês acham? Pode ser. Então vamos lá para a pergunta polêmica. Está todo mundo esperando.
Vamos lá, Thiago. Você já foi cancelado sobre isso? Espera aí que eu tô lendo alguns comentários aqui que eu não tinha visto. O pessoal aqui revoltado falando que eu disse que o governo Bolsonaro não foi um ótimo governo. Emerson Barber, um abraço, meu querido. Deixa eu ver mais aqui. Gente do céu, mas o pessoal tá curioso para saber dessa Simone Tebet. Eu não consigo entender a graça que tem essa mulher. Né? Mas vamos lá. Deixa eu ver mais aqui. Teve muito comentário. Espera aí. Deixa eu ver se tem um comentário aqui que vai me intrigar de querer responder ou não. A Mandinha mandou a gente morar no Ilha, onde não tem a imposto. namorada. Essa namorada? A Mandinha, imposto é roubo. Então, assim, quando um ladrão te assalta, você não vai embora da sua casa. Você tem que retomar a sua casa de volta. Mas então, imposto é roubo. Fala aí, Matheus. Imposto é roubo e sonegação é legítima defesa. Agora, pelo que eu percebi, para a live não se prolongar muito, né? Já que a gente falou de uns assuntos aqui mais sérios, mais pertinentes, eu vou jogar uma besteirinha aqui, né? Marcelo, na verdade, ele quer me cancelar, né? Eu já sou muito cancelado, ele quer conseguir me cancelar mais. Ele quer falar lá da questão do Caio Castro, que eu fiz alguns comentários aqui no meu Instagram com os seguintes dizeres, né? Quando eu saio com a mulher, se eu convido a mulher, a gente vai pressupor que nós iremos pagar a conta, né? Eu acho que se uma pessoa tiver 2 neurônios, ela vai conseguir chegar a essa conclusão, correto? Agora, o que eu entendi da fala dele ali foi que ele se sente incomodado em ter aquela obrigação de pagar. Entendeu? Tipo assim, não, eu sou obrigado a isso, eu sou obrigado àquilo. Tanto é que ele até comenta, né, que na maior parte das vezes ele paga a conta, não tem problema nenhum. Quando eu saio, eu sempre paguei a conta, nunca deixei de pagar a conta. Agora, o que eu percebi é que, diante de um cenário catastrófico que nós estamos vivendo aí na América Latina, né, nós somos a última resistência anticomunista. A gente acabou de aprovar uma PEC kamikaze que vai gerar uma inflação gigantesca para o ano que vem e para os anos posteriores. Vai ser difícil de viver no Brasil. O pessoal, ao invés de se aprimorar, cara, eles foram no Instagram do Caio Castro cancelar o cara porque o cara disse que não é obrigado a pagar a conta, né? E ninguém, de fato, é obrigado a nada, certo? Eu acho que se você for namorar, conhecer alguém bacana, que venha a agregar e edificar, porque relacionamento é isso. Tem muita gente aí que fala que, não, o homem para ir bem na vida tem que ter uma mulher boa atrás dele. Aí eu já vou corrigir, não é querendo me simpatizar com as feministas, mas eu acredito que para qualquer pessoa crescer na vida, seja pessoa homem ou mulher, você tem que ter uma pessoa ao seu lado, nem na frente nem atrás, para construir algo com você. Não existe, por exemplo, a despesa da casa é R$6.000 e o homem arcar com tudo, entendeu? O justo para mim seria o homem arcar ali com R$3.000 e a mulher com os R$3.000, certo? Porque é isso o casamento. Casamento é a união de duas pessoas ali em prol do melhor. Agora, como que é em prol do melhor, sendo que eu pago uma conta maior, minha qualidade de vida acaba diminuindo, porque sobra mais dinheiro para ela e sobra menos para mim. Enfim, é mais ou menos isso. Qual a opinião dos dois aí? Tiagão, só uma coisa, o Reginho está falando aqui que você está aprendendo a oratória com o Obama. Sua oratória realmente está muito boa, já está treinando, né, para as eleições. Eu já estou treinando para as eleições de 2024. Mas o Obama, realmente, ele foi o pior presidente dos Estados Unidos, mas em questão de oratória, para mim, ele foi um dos melhores. Qual a sua opinião sobre casamento, Thiago? Está perguntando aí. A minha opinião sobre casamento é a seguinte. Que você não era contra tenha o casamento, pressa. não era? Não, eu nunca fui contra o casamento, certo? Eu nunca fui contra o casamento. Eu vou até aproveitar essa pergunta que Marcelo me fez aqui para que eu possa me explicar. O casamento, gente,
ao contrário do que muitas pessoas acham, é algo sério. Se você está na igreja e faz, né, a promessa na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, é aquilo ali que você vai levar para o resto da sua vida. É aquele homem, aquela mulher que você tem que amar e se dedicar dia após dia. Porque para que se mantenha o amor, ele tem que ser regado todos os dias. Então, hoje em dia, com essas questões de relações líquidas e das pessoas acharem que tudo é fácil, as pessoas estão casando sem ter consolidado sequer um namoro. Então, a minha dica é: consolide primeiro o namoro, correto? Saiba, essa é a pessoa certa para você, ela tem os mesmos princípios que você. Lógico que há de haver divergências, mas isso em qualquer relação, seja ela interpessoal, seja ela profissional, vai acontecer. E outra coisa que eu falo é o seguinte: arrume uma pessoa que não esteja com você pelo que você tem. Encontre uma pessoa que esteja com você pela sua autenticidade. Eu nunca, aqui, desde o meu primeiro Instagram, eu me propus a ser uma pessoa que eu não fosse. Eu tentei me maquiar, vou passar uma imagem de Tiago sério, Tiago, o diplomata, né? Eu nunca puxei saco de ninguém, graças a Deus eu cheguei no patamar da minha vida que eu não preciso puxar saco de ninguém. Então, diante dos fatos, eu manterei sempre em minha vida a verdade e aquilo que eu penso. Caso Deus, né, venha me enviar com a bênção dele, uma mulher para casar, eu estou disposto, né? É um sonho meu casar e constituir uma família, desde que o alicerce esteja construído, correto? Não vamos nos precipitar mediante a solidão, né, que a pandemia trouxe. Não deixe que a solidão faça com que você tome uma decisão equivocada para o resto da sua vida e que possa impactar seus filhos. Um filho não pode crescer num lar onde há brigas, onde há insegurança, certo? Vamos pensar direito na hora de casar, case com alguém com o alicerce construído. Essa é a minha opinião. Falou bonito, parabéns. Palmas para o Tiagão. Tiago 2024. Tiago 2024. Inclusive, não, para presidente eu não tenho nem idade ainda. Inclusive, eu aprendi muito aqui na live. Eu tenho um pensamento um pouco divergente do Matheus na questão do regime, né? Ele é anarcocapitalista, pelo que eu percebi. Eu acho que o Estado ele tem de estar presente em algumas instituições, mas na maior parte a gente converge. E é sempre bom, né, ter opiniões antagônicas aqui. No mais, um prazer estar com vocês. Eu espero que nesse primeiro podcast aqui pelo Instagram, inclusive o Marcelo disse que vai deixar gravado, vai colocar no YouTube, que Galera, a gente possa evoluir. Lá no meu canal, né, do YouTube e no meu canal do YouTube, Spotify, para que possamos evoluir para um podcast. Que possamos evoluir para um podcast em tempos sombrios, né? Há de se levar à luz. No mais, um abraço a todos e foi um prazer, meus queridos. Um abraço. Foi um prazer, galera. Espero que possamos fazer mais, tá bom? E até convidar, talvez, mais pessoas. Sim, claro. Quem sabe, futuros candidatos aí desse ano para deputado, sei lá, presidente. Né? Sim. Você, Pablo Marcelo, que está nos ouvindo, Bolsonaro, Lula, estamos convidando à disposição. vocês para a nossa live, tá bom? O convite está feito. Tá, Alguma palavra, meu querido amigo Matheus? Não, eu só queria comentar essa questão da conta, né, do Caio Castro, porque assim, a fala dele eu achei bem genérica, eu não consegui depreender muita coisa, mas eu acho que um comentário que vale a pena ser feito é o seguinte: a gente tem que viver, agir de acordo com nossos valores. Se uma mulher prega, uma feminista prega igualdade em todos os aspectos, a feminista ela é obrigada a dividir a conta, porque senão ela não estaria agindo de acordo com os valores próprios dela. Seria o único caso que eu veria, assim, que alguém seria obrigado a pagar alguma coisa. Seria esse caso. Porque se a pessoa defende, ela também tem que agir, né? De acordo com o que ela acredita. Ela tende a agir de acordo com seus princípios. Senão, é hipocrisia, né? Sim, é hipocrisia. É o único caso que eu vejo, assim, alguém sendo obrigado
Mas era só um comentário, só, pessoal. Obrigado pela live e obrigado pelo convite. E sempre que precisar, eu estou por aí também. Tá? Um abraço a todos e fiquem com Deus e uma boa noite. Valeu, gente. Um abraço, galera. Boa noite. Boa noite.